Um defeito de cor. Capítulo 9. Continuação. Ainá. A Ainá estava envelhecida. Era um ano mais nova do que eu, mas parecia muito mais velha, principalmente por causa da magreza. Assim como o Ayodelê, ela trabalhava muito e passava por grandes dificuldades depois da morte do marido. Havia mais de 5 anos. Quando se casaram, ele era bem mais velho do que ela. Tinha 55 anos e ela tinha 16. Era a terceira esposa, e o marido até já tinha muitos filhos mais velhos do que ela. E depois da morte dele, alguns desses filhos ajudaram a Ainá a manter as crianças. Mas a família era grande e a terra era pouca para sustentar todo mundo. Fiquei com pena e a apoiei quando ela comentou que estava pensando em voltar para Uidá. Mas o problema era que as 2 filhas casadas tinham que ficar na aldeia com os maridos, a menos que eles também quisessem se mudar, e era bem provável que não. A Ainá não queria deixar as meninas por lá, passando necessidade. Elas se chamavam Racina e Roma. Tinham 16 e 17 anos, e a mais velha tinha uma filha de 1 ano, chamada Jani. Os meninos, Aderonque e Adedaiô, que eram solteiros e tinham ido com ela me visitar, tinham 14 e 12 anos. Eram as pessoas mais tristes que eu já tinha visto, sempre quietos a um canto, quando não ficavam agarrados aos braços da mãe, calados e distantes, com vergonha até de responder ao que perguntávamos. Quando respondiam, era cochichado no ouvido da Ainá. Mas ela comentou que eles não eram sempre assim, que logo se acostumariam. Somente 1 semana após a minha chegada, foi que ouvi a voz de um deles, perguntando a Zira sobre mim. Mas comigo só falaram 3 meses depois, quando a Ainá já tinha decidido ficar de vez. Em uma das voltas para a fazenda, o Ayodelê passou pela tribo e disse que ela não ia mais voltar, que ela e os meninos ficariam morando com a antiga família. Mais tarde, longe dela, ele me contou que por ela os selvagens nem ligaram, mas tinham ficado muito bravos pelos meninos, porque queriam que os 2 trabalhassem nas roças e se casassem com as primas, ficando responsáveis por elas. As filhas, a Racina e a Roma, ficaram tristes porque gostavam muito da mãe e não queriam aceitar a separação. Mas o Ayodelê conversou com elas e conseguiu convencê-las de que, apesar de a mãe lamentar muito por ter que deixá-las, era o melhor a ser feito, que a mãe seria bem tratada em Uidá e estava feliz com a mudança. Ele comentou que viu nos olhos delas muita vontade de irem embora também, mas, com os maridos vivos, nada poderia ser feito. Se eu tivesse dinheiro e não estivesse pejada, teria pedido ao Ayodelê que desse um jeito de roubar as meninas e levá-las para a casa que eu gostaria de alugar. Eu gostava muito da Ainá e percebia o quanto ela sofria por ter deixado as filhas e, principalmente, por tê-las obrigado a se casar cedo, pois não tinha condições de sustentá-las sozinha e achava que o marido facilitaria a vida delas. Havia muito tempo que a Ainá não ia a Uidá, desde a morte da Nijala. Aliás, ela se lembrou de que as últimas 3 idas tinham sido por causa de mortes. Primeiro a da Titilaô, depois a do Aquim e, por último, a da Nijala. Estava muito feliz por se encontrar em casa e disse que havia muito tempo que não se sentia tão bem. Isso, com certeza, também era por estar longe da família do falecido marido, que, pelo que me contou, não se esforçava para facilitar a vida dela, muito pelo contrário. O certo seria que alguns dos irmãos dele a tomassem como esposa, mas eles não quiseram. Devo dizer que a Ainá não era uma mulher bonita e se tornava ainda mais feia por estar tão magra.
já que os homens africanos gostavam de mulheres gordas. Quanto mais gordas, mais eles gostam. Mas isso era só com eles, pois eu gostava da minha amiga de qualquer jeito. Trocando confidências, tive coragem de contar sobre o John, e ela disse para eu ter fé, para esperar, que tudo ia acontecer da melhor maneira possível. Mas meu coração dizia que ele não ia voltar, que eu tinha que dar um jeito de me levantar daquela cama o mais depressa possível e ia começar a trabalhar. A Ainá lembrou que, por ser mãe de IBGs, assim que eles nascessem, eu poderia dançar no mercado, como fazia minha mãe. Eu pensava muito nisso, mas chegava à conclusão de que seria uma das últimas alternativas, pois sentia vergonha. Não deveria, pois a minha mãe tinha muito orgulho daquele trabalho, mas, de certa forma, eu me sentia superior, mais capaz do que ela. Sabia muito mais coisas e tinha vivido situações diferentes, o que tornaria aquele trabalho muito constrangedor. Um reconhecimento da derrota ou a retomada de costumes que já não me diziam respeito. Se eu tivesse que dançar no mercado para sustentar meus IBGs, com certeza o faria, mas seria apenas um trabalho e não um ritual de agradecimento aos deuses protetores dos IBGs, como era para minha mãe. A Ainá não pensava assim. Achava que dançar no mercado era uma honra, um presente que eu não poderia recusar. Depois que eu confiei a ela o segredo sobre o John, ela também me contou que se arrependia muito de ter se casado. Quando conheceu o marido, ela, a Titilayo, a Nilaja e o Akin tinham ido visitar a Meni e a Sanja, que já estavam casadas e moravam em Cotonou. No caminho, pararam para descansar e comer em um lugar perto de onde o futuro marido estava pastoreando. Assim que viu a Ainá, ele se aproximou da Titilayo, a mais velha, e pediu para ficar com a menina. O pedido foi recusado, porque elas não o conheciam e porque era muito velho. Mas ele não desistiu e caminhou atrás delas por um bom tempo, até que aceitaram parar e conversar novamente. A Titilayo prometeu que pensaria, que na volta da viagem passaria pela tribo com a resposta, imaginando que até lá pensaria em alguma maneira de enganar o homem, voltando por outro caminho ou coisa assim. Ficaram uma semana em Cotonou e já tinham decidido que o Obioma e alguns amigos deles voltariam com elas e o Akin, conversariam com o homem e, se fosse preciso, entrariam em guerra com a tribo dele, que poderia se ofender com a recusa. Foi na véspera da viagem que a Ainá decidiu que não precisava de nada daquilo, pois queria se casar. Ela gostava da ideia de ter uma casa, ter filhos e um marido, mesmo que tivesse que dividi-lo com outras. Ele tinha prometido uma casa só para ela, e, por já estar velho, a Ainá achou que morreria logo, deixando-a livre e com a possibilidade de encontrar outro marido, alguém de quem gostasse. Na volta, contra a vontade da mãe, da avó e do irmão, já ficou na tribo, nem foi até o Idá pegar as coisas dela, pois o marido disse que daria tudo novo. Isso nunca aconteceu, nem a promessa de ter uma casa, pois assim que chegou, foi para a casa onde já moravam as duas primeiras esposas e os filhos, e de lá nunca saiu. Sempre que falava com o marido sobre as promessas não cumpridas, ele desconversava e dizia que não tinha condições, que já tinha muita gente de quem cuidar. Como era a esposa mais nova, e mais nova até do que alguns netos e netas do marido, a Ainá sempre trabalhou muito, quase como uma escrava deles. Era obrigada a cuidar da casa, dos próprios filhos, dos filhos das outras e de vez em quando ainda ia para a roça. Eu tinha contado sobre a minha vida de escrava na Bahia e ela disse que até a preferia à vida que levava, pois teria pelo menos a oportunidade de ganhar algum dinheiro e comprar a liberdade, como eu tinha feito. Choramos muito no dia em que tivemos essa conversa e ela disse que queria ficar para sempre comigo,
que muitas vezes tinha se lembrado de quando falávamos sobre o casamento dela com o meu irmão, Kokumo, se ele ainda estivesse vivo. Notícias e amigos. Escrevi para o Brasil, para a Sinhazinha e o Tico, dizendo onde estava e para onde poderiam me mandar respostas. Não contei muita coisa, apenas o essencial, mesmo porque precisava que a carta chegasse logo, antes da mudança da Sinhazinha. Contei a Conceição que sabia ler e escrever em português e inglês e pedi a ela que espalhasse a notícia entre os retornados, oferecendo meus serviços para quem quisesse mandar cartas para o Brasil. Eu pensava nisso como uma maneira de passar o tempo e também de ter notícias dos acontecimentos em África e no Brasil, ao ler as respostas que poderiam chegar. Fiz isso como trabalho enquanto permaneci com a Nordeste, para poder contribuir pela minha estada na casa, pois a maioria das pessoas me pagava com comida, uma galinha, um pedaço de carne de carneiro, uma braçada de inhame ou um cesto de frutas. A Ainá disse que nunca tinha visto tanta fartura e comecei a acreditar que a magreza dela também era fome, e não doença, como ela dizia. A Nordeste e a Zira se revezavam cuidando da barraca do mercado e quase sempre voltavam para casa com alguém que queria me conhecer e que eu só não recebia quando estava passando muito mal. Nem conversavam muito, era apenas curiosidade mesmo. Entravam no meu cômodo e ficavam alguns minutos olhando para mim e para a cama, e depois iam embora. Em alguns dias eu sangrava um pouco e tinha dores, e corriam para chamar a Yakumani, que vinha, rezava, passava a mão sobre a minha barriga e dizia que estava tudo bem, que os ibejis iam ficar bem. Era interessante que, quando tudo estava bem, eu pensava que seria melhor perdê-los. Mas era só surgir algum problema que eu me apegava aos voduns e orixás, pedindo que não os tirassem de mim, pois eu não queria ser castigada pelos meus pensamentos. Eu estava pejada de 3 meses quando a barriga começou a crescer e chegaram novas visitas. Ninguém tinha mandado, mas um mercador avisou ao Obioma que uma brasileira estava morando com os parentes dele em Uidá. O homem não soube dizer quem era, mas assim que foi possível, o Obioma pôs a família na estrada e foram nos visitar. Fizeram a viagem em 3 dias, um dia de barco, através das lagoas e dos canais, e mais 2 dias caminhando e parando muito. Revi o Obioma e a Meni, que já tinham por volta de 50 anos, mais o filho solteiro deles, o Ojo, que tinha 26, e a filha de 24, a Mene. A Mene era casada com um Ijexá chamado Fatumã e já tinha 2 filhas, a Negina, de 4 anos, e a Farana, de 2. Eram crianças muito falantes, que ninguém na casa da Nordeste conhecia, pois tinham nascido depois do último encontro deles. O Obioma disse que eu estava conseguindo reunir toda a família e por isso podia me sentir como se pertencesse a ela, e que assim que voltasse a Cotonou, mandaria avisar a Sanja e a Anele em Porto Novo, para que elas também fossem nos visitar. Era bom me sentir tão querida depois de tantos anos, e eles disseram que nunca tinham deixado de falar sobre mim, a Taiwo e a minha avó, e ficaram muito tristes ao saber o que tinha acontecido com elas. Eu percebia que estavam curiosos em relação à minha vida de escrava, o que acontecia, o que faziam conosco, mas não tinham coragem de perguntar. Mais tarde eu percebi o motivo, pois, na cabeça deles, todos os retornados deviam se envergonhar de terem sido escravos algum dia, mesmo que no momento se encontrassem em condições muito melhores do que quem nunca tinha partido. A família do Obioma e da Meni ficou quase 15 dias, e por intermédio deles fiquei sabendo sobre os brasileiros que tinham se estabelecido em Cotonou, trabalhando nas plantações. Acho que eles não se davam muito bem com os brasileiros, e muitas vezes paravam no meio de uma frase quando iam falar mal deles.
mas disseram que, se eu quisesse, também poderia me mudar para lá, morar com eles e trabalhar nas plantações, que eles ajudariam a cuidar dos ibejis. Acredito que todos achavam que faziam excelentes propostas e não sabiam como aquela possibilidade me angustiava, a de ter que trabalhar em plantações e morar em uma casa que não fosse a minha. Nem mesmo quando eu era escrava, na fazenda da ilha de Taparica, tive que fazer tal serviço, muito sacrificado. Mas é claro que eu dizia que ia pensar e rezava para que meu coração estivesse errado quanto ao John, para que ele voltasse com meu dinheiro e eu pudesse começar a fazer negócios. Nas conversas que tive com Ayodele, tentei tirar dele informações sobre os comerciantes de Uidá, quais eram os mais poderosos, quem era da Bahia, o que vendiam, o que falavam deles, essas coisas. Como eu já estava me sentindo melhor e a Yakumani disse que eu poderia me levantar, embora sem abusos, o Ayodele me levou para algumas voltas pela cidade, as primeiras desde a chegada. Como não senti nada depois que voltamos, a cada dia íamos um pouco mais longe, vendo mais coisas e conversamos com um ou outro amigo dele ou com brasileiros que já sabiam quem eu era. Quando o Ayodele voltou para as plantações, eu já saía sozinha e bastava ficar sentada na praça para aparecer alguém querendo conversar. Eu gostava de ficar olhando o movimento ou a falta de movimento perto do Forte da Ajuda, onde tinha sido embarcada. E ao perceber a chegada de um navio, tinha esperanças de ver o sunset com o John. Reconhecimento. Aos poucos foi conhecendo o Uidá e ficando com mais e mais saudades da Bahia e de São Sebastião. Nela moravam alguns africanos que geralmente trabalhavam com comércio, mas a grande maioria morava nos campos e só ia à cidade quando tinha alguma coisa para vender, fruto das pequenas plantações ou de pastoreio. Tinham uma vida completamente separada dos brasileiros, que moravam quase todos na cidade, às vezes tomando ruas e bairros inteiros. Em algumas casas, moravam até 3 ou mais famílias que geralmente tinham chegado no mesmo navio, do qual muitos se orgulhavam. Quando um grupo de brasileiros se reunia, quase sempre havia comparações entre os navios nos quais tinham retornado, com cada um dizendo que o seu era o mais novo, o maior ou o mais bem equipado. Os brasileiros que retornavam no mesmo navio viravam quase uma família, e lamentei não ter passado por isso, ter viajado em um navio de carga e perdido o contato com a família do Juvenal, embora a Conceição soubesse onde eles estavam. Em Uidá, ouvia-se mais o Ive, que logo recordei, mas também o Iorubá, o Fon e, de vez em quando, alguma outra língua africana, pois havia gente de vários lugares. Os brasileiros faziam questão de conversar somente em português, e acho que isso acabava contribuindo para a fama de arrogantes, que aumentava a cada dia. Alguns já tinham construído casas que se pareciam o mais possível com as casas da Bahia, fazendo com que se destacassem muito das casas pobres, feias e velhas dos africanos. Eu também queria uma daquelas, que eram o sonho de todo retornado e até de alguns africanos, embora eles não admitissem, por causa das rivalidades. Todos os retornados se achavam melhores e mais inteligentes que os africanos. Quando os africanos chamavam os brasileiros de escravos ou traidores, dizendo que tinham se vendido para os brancos e se tornado um deles, os brasileiros chamavam os africanos de selvagens, de brutos, de atrasados e pagãos. Eu também pensava assim, estava do lado dos brasileiros, mas, além de não ter coragem de falar por causa da minha amizade com a família da Titilayo, achava que o certo não era a inimizade, não era desprezarmos os africanos por eles serem mais atrasados, mas sim ajudá-los a ficar como nós. Eu tinha vontade de ensinar a eles a maneira como vivíamos, como nos vestíamos, como cuidávamos das nossas casas, como comíamos usando talheres
e até mesmo ensinar a ler e a escrever, que eu achava importante. Mas a maioria dos brasileiros não pensava assim, principalmente os que não tinham encontrado suas famílias ou tribos, destruídas nas tantas guerras que aconteciam em África. Os brasileiros faziam questão de se afastar ainda mais dos selvagens, conversando sempre em português e dizendo que não cultuavam mais os deuses dos africanos, que professavam a fé dos brancos, o catolicismo. Gente que, no Brasil, provavelmente tinha orgulho de não se submeter à religião católica e fazia questão de conversar em línguas de África, como forma de dizer que não se tinha submetido aos brancos, mas que, de volta à terra, negava esse costume. Quando algum brasileiro ia me visitar na casa da Nordeste, muitas vezes eu não sabia direito o que fazer, em que língua conversar com ele, como me comportar. Embora me sentisse muito mais à vontade falando português, achava um desrespeito com os donos da casa. Achei piada quando a Nordeste me contou, quase em segredo, que a Sanja e a Anneli tinham se casado com brasileiros. Aquilo me pareceu um segredo de família ou algo assim, uma situação que devia constrangê-los tanto quanto constrangia as duas irmãs, pois a família não sabia de que lado ficar, se dos africanos ou dos brasileiros. Ela também disse que a Sanja e a Anneli enfrentaram dificuldades para serem aceitas entre os brasileiros, mas que já estava tudo superado e eram muito felizes. As mulheres africanas gostavam de se casar com brasileiros, que podiam dar a elas condições de vida muito melhores que os homens africanos. Africanas que se casavam com brasileiros tiravam a sorte grande ao mesmo tempo em que envergonhavam suas famílias, principalmente aquelas famílias que nunca tiveram ninguém vendido como escravo. Mas isso acontecia apenas nas cidades, porque nos campos a situação era bem diferente, como vou contar depois.